Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um cafezinho com marketing. Vamos esclarecer algumas coisas sobre liderança. Você que é gestor da sua marca, dos seus negócios, como está? E a pergunta de hoje, o tema, a provocação é o seguinte: você tem clareza? Você tem clareza sobre quem você é diante do mercado que você representa? Você já parou para pensar se a imagem que você transmite é a imagem que você gostaria que as pessoas percebessem de ti? O que isso significa? O que isso tem relacionamento com marketing? Porque quando a gente faz mentoria, a gente começa esclarecendo e norteando esses princípios de coerência de marca. Primeiro, aqui eu vou te trazer rapidamente para você turbinar sua semana, sentar com a sua equipe de marketing e refletir sobre seis perguntas junto com a sua equipe. Pega papel e caneta, senta na mesa, agora 15, 20, 30 minutos depois dessa live, com a sua equipe de marketing ou com o seu sócio. Enfim, eu faço uma reflexão interna, se você é eu, marca, sobre 6 perguntas que fazem toda a diferença nos seus resultados de gestão de marketing. E você vai entender. Primeira pergunta, marca pessoal. A minha marca pessoal, ela está servindo como bússola para a minha estratégia de negócio? Bom dia, bom dia! Se a sua marca pessoal, ela não equivale se você não entende que a sua marca pessoal ou a sua marca de negócios, ela é igual a uma estratégia, a bússola do seu negócio, onde vai te trazer clareza para você aí desenvolver suas atividades, suas metas, sua comunicação assertiva com o mercado, enfim, organizando sua linguagem, a sua estética, a sua presença, os seus stories, as suas ofertas, que mais? O seu posicionamento, que mais? As suas promessas, que mais? O seu público adequado. Lembra que se você tem serviços e produtos, você comunica com várias pessoas. Você alinha a sua narrativa central quando você tem esse posicionamento claro, a sua marca pessoal, sendo ela uma estratégia de comunicação assertiva. Do contrário, você atrai cliente errado. Bom dia! Eu atraí cliente que não me paga, eu atraí cliente que não me valoriza, né? Lembra, às vezes você faz um excelente trabalho, mas você tá aí se relacionando com pessoas que não te valorizam porque você não tem a sua marca como identidade, como bússola central do seu negócio. Por isso a pergunta, a clareza que você tem clareza sobre o que você está representando hoje para o mercado? Ó, a Aline aqui comigo, ela que trabalha com isso sabe o que eu tô falando, me mente se eu estiver errada, né? Depois, tá? Segundo ponto, segunda reflexão que você tem que fazer em relação a se você tem clareza sobre a forma de conteúdo que você passa e lidera o seu mercado. Ponto 2, tá? Identidade. Você saiba que a clareza da sua comunicação, ela representa a sua identidade para com o mercado. Mas o que identidade interessa? Lembra quando a gente faz o plano de negócios lá na nossa veia administrativa, quando a gente organiza uns planos de negócios, a gente tem que usar esses princípios de missão, visão, valores, isso é identidade. O propósito de valor, o que eu entrego no meu mercado, como é que eu ajudo o meu mercado, a gente chama isso de arena de marketing, quem são meus concorrentes e como que eu me diferencio deles em nível de força, em nível de tendências, para quê? Tá? Para que eu possa ser uma solução clara para o meu cliente sobre aquilo que eu não sou também. Aquilo que o meu cliente faz errado, eu faço diferente, eu não sou. Então, isso te dá um diferencial, te dá uma vantagem competitiva, onde a tua autoridade natural ela aparece, onde as oportunidades estratégicas acontecem através das minhas parcerias, através da minha inovação, e isso é identidade. Isso é identidade. E eu preciso de uma identidade clara para montar estratégias de marketing vencedoras. Aí, qual a narrativa que me diferencia? Como que eu mostro para o mercado quão competitivo eu sou se eu não paro para alinhar esses conceitos de forma estratégica, ou seja, de forma consciente? Se eu não paro para organizar o meu ano, as minhas campanhas, isso aqui eu vou fazer com um parceiro-chave X, isso aqui eu vou executar com um parceiro-chave Y, e aí eu vou inovar no mercado dessa forma, eu vou me comunicar dessa forma, logo eu vou ter resultado aqui e ali, né? Então, esses conceitos, eles vêm lá do plano de negócios. E é por isso que eu tenho que trabalhá-los. E é por isso que eu tenho que entender que isso faz parte do meu posicionamento, que posicionamento é branding, ou seja, gestão de marca. Não adianta eu abrir minhas redes sociais e eu não fazer a gestão de marca, que é o branding. E a terceira reflexão de 6 que eu trago para você hoje sobre esse ponto, sobre esses conceitos de que eu devo ter clareza sobre as estratégias da minha comunicação para ter resultado, do contrário eu faço só barulho, você
você tem consciência do valor que você tem? De 1 a 10 aí, me responde se você tem consciência sobre o valor que você tem. Saiba que quem sabe quem é, presta atenção, tá? Quem sabe que é, não negocia preço. E é por isso também que nas mentorias a gente responde essas perguntas. Quem sabe quem é, não negocia preço, tá? Então, a maior causa de desvalorização, de desconto, de insegurança comercial na hora de vender, comprar, é justamente sobre eu sei quem eu sou, eu não negocio preço, tá? Isso é coerência de comunicação e ainda leva segurança para o seu mercado, porque no final das contas, o público ele sempre compra aquilo que traz segurança para ele, no sentido de resolver seus problemas. Depois, quarto, clareza. Você tem clareza sobre o magnetismo que sua marca pessoal deve ou deveria ter diante do mercado através dessas identidades que são importantes destacar e que a gente citou até aqui? No marketing significa o quê? Que mais engajamento verdadeiro quando eu sei que a minha marca ela tem um magnetismo ali em termos de gatilhos mentais, gatilhos de marketing, gatilhos de comunicação. Então, de novo, não adianta eu abrir uma rede social se eu não tenho uma estratégia, se eu não sento com a minha equipe e se eu não defino a forma como eu me diferencio no mercado, a forma como eu quero me comunicar em termos dessa diferenciação e aí embutir os gatilhos de marketing, de vendas no meio de tudo isso para que minha marca se torne de fato magnética. Uma marca magnética é uma marca que tem valores, princípios, propósitos. É uma marca que com clareza resolve a solução do meu cliente. É uma marca que lidera, é uma marca que busca o lugar de fala. Por isso a gente fala tanto em podcast, palestras, livros, e-books. Mas é uma fábrica de conhecimento que eu tenho que produzir a partir do momento que eu entro no digital. Sim, só que hoje o mercado ele está no digital. Ele pesquisa no digital, ele não é mais que nem antigamente que eu abria uma loja e as pessoas passavam na calçada e entravam. Hoje ele só entra depois que ele pesquisou na internet. Então, para ver se faz sentido, né? Dificilmente as pessoas têm tempo para passear e entrar numa loja assim de uma forma aleatória. Geralmente ele vai direto porque já pesquisou antes em casa. Então, quando eu tenho essa clareza de trabalho, que eu uso todo o meu posicionamento de marca para me tornar líder, ou seja, magnético diante do mercado, eu vou trazer mais engajamento verdadeiro, eu vou ter mais comunidade, eu vou ter mais seguidores certos, e eu vou, não é sobre muitos, é sobre os bons. Então eu conheço muitas marcas aí que tem 40, 50, 60 mil seguidores, não vende nada, e eu conheço muitas marcas que tem 1.000, 2.000 seguidores e que paga conta todo mês certinho, porque tem clientes fidedignos ali. Então, é uma venda com menos esforço, é uma reputação espontânea, é uma autoridade que não precisa ser aprovada o tempo todo, né? Então, isso é o magnetismo da marca que eu quero que define se eu tenho um posicionamento claro ou não diante do mercado. A pergunta é justamente essa: o quanto claro você comunica quem você é para o mercado. Né? Faça essa reflexão para ganhar a semana, tá? E já ajusta a rota. Mais 2 dicas pra gente encerrar essa transmissão de hoje. A tua marca, ela é uma causa ou ela é um produto? Ou seja, você vende commodity ou você trabalha na questão da bandeira, dos princípios de marketing ideológico, onde você tem ali como propósito no final o servir. A gente chama de liderança com fé, propósito com estratégia, prosperidade com responsabilidade, marketing com integridade, negócios com missão. Aline, mas isso tudo é filosofia que dá dinheiro, conforme os próprios estudos acadêmicos revelam, e inclusive o último livro que atualiza o comportamento do consumidor sobre as marcas de preferência que mais faturam, está descrito no livro Marketing 6.0 do Kotler. Ele fala justamente que o consumidor hoje ele escolhe marcas do qual eles se sentem pertencentes, com troca de experiência, e marcas que priorizam a questão da responsabilidade social, né? Em termos de se importar mesmo com o meio ambiente, com a sociedade, de fazer a diferença, aquele conceito básico do Ikigai, né? Será que o que eu faço em termos de marcas é algo que o mundo precisa? Se sim, perfeito, né? Você vai se conectar naturalmente com o seu cliente e isso traz dinheiro, tá? Além da questão das inteligências artificiais e da gestão de dados em tudo que seu cliente faz, o seu negócio, que também traz muito dinheiro, né? Mas isso aí é um outro nível
de marketing, né? A gente está começando pela premissa básica de que você tem clareza sobre quem você é e qual posicionamento você passa para o mercado. O resto é só explode aquilo de consistência que vem a partir desses conceitos dessa transmissão de hoje. E por fim, reflita sobre se você leva clareza e posicionamento para o mercado sobre quem você já está na vanguarda, tá? Em relação ao concorrente. Agora, o último ponto, a última reflexão que a gente tem que fazer para ter essa resposta, de fato, é se eu tenho coerência em relação ao feedback dos clientes. Se eu tenho uma comunicação interna também coerente com os feedbacks positivos. Então, lembra que na marca a gente tem 2 clientes, tá? O interno e o externo. Então, eu preciso que o feedback dos meus clientes, que essa imagem de liderança, ela seja positiva, ela sirva, ela engaje a cultura do meu propósito, da minha missão e tudo que a gente está falando nos 2 públicos, interno e externo. Tem que ser coerente. Eu tenho que ter feedbacks positivos dos meus clientes externos a respeito daquilo que eu estou trabalhando, ou que eu, a princípio, acho que eu estou trabalhando, né? E eu tenho que ter esse mesmo conceito validado pelos meus clientes internos. Então, não adianta dizer, por exemplo, né, do ponto de vista bem prático, que eu valido a questão da sustentabilidade, mas aí eu levanto a bandeira, por exemplo, da sustentabilidade, e no final das contas eu tenho feedbacks da imprensa ou de clientes que me acusam de estar contaminando o rio, por exemplo, né? Se eu sou uma indústria. Isso acontece bastante, tá? Bastante, me veio na cabeça porque me lembrei de uma manchete recente, inclusive. Então, é incongruente, não tem coerência, né? Ou, se no meu público interno eu tenho práticas ali de nada sustentáveis, né? Como, por exemplo, desperdício de água, desperdício de plásticos. Isso faz com que a minha consistência ela não haja firmeza na minha palavra, né? E isso, ao longo prazo, tende a aparecer, a ser revelado. Porque não tem como eu me tornar uma marca memorável, reconhecida a longo prazo, e é isso que as marcas bem posicionadas fazem, se não é verídico, se não é congruente. Então, se a gente for pegar a fórmula dos grandes mestres da comunicação, a comunicação assertiva, ela requer clareza, responsabilidade, muito amor e muita congruência naquilo que eu falo. Então, a gente fala sobre comunicação assertiva para que você se torne uma liderança para a massa, não só uma liderança para sua equipe, que também é muito importante, uma massa pequena, mas para o todo. E aí eu tenho que me tornar de verdade aquilo que eu me proponho a transformar no mundo. Só assim eu consigo vender mais. A gente está falando em vender em larga escala. A gente está falando em tornar um negócio digno de muita prosperidade, independente do segmento, independente do tamanho que você tem, independente do que você faça. Então, em resumo, para a gente encerrar a transmissão de hoje, você ficar aí engajado nesses insights, que eu já não estou mais trazendo todos os dias, né, mas pontualmente sobre algo que eu acordo, isso aqui eu trabalhei numa mentoria hoje, faz sentido, eu vou passar para o mercado, né? É tanta coisa que a gente fala, que a gente trabalha, mas alguns itens chamam muita atenção e daqui a pouco a gente consegue trazer. Em sumo, tá? Para você ter essa semana turbinada, para você ter resultado no marketing, entender o que é marketing, o que é gestão de marketing de verdade, a dica de hoje reflita sobre clareza a respeito de quem você é, em termos de marcas, em termos de liderança para o mercado, tá? Clareza sobre o que a tua marca vende. A tua marca, ela vende algo só para capitalizar, ela vende só uma commodity, ou ela vende algo que realmente resolve um problema, uma solução, e é sobre isso é sobre essas respostas que você tem que trabalhar suas redes sociais. A tua marca, você tem clareza sobre o que ela entrega, o que ela representa diante de uma necessidade da sociedade hoje? Você tem clareza sobre se sua marca é um acelerador de vendas, ou se ela realmente só trabalha ali no vermelho para pagar as contas, no sentido de dificuldades, né? Isso não pode. Então, quando não está fluindo as vendas e em vez de eu trabalhar em cima de metas, eu trabalho em cima só de apagar incêndios, tem alguma coisa errada na minha comunicação. Seja porque eu estou fazendo de fato uma comunicação não clara com o mercado a respeito de quem eu sou, ou seja porque eu nem sei quem eu sou, então eu comunico qualquer coisa, tá? E aí eu estou desalinhado e atrai o público errado. Em síntese é isso, tá, gente?
Eu desejo que uma excepcional semana, que você lidere com maestria, que você brilhe, que você se torne um gestor aí cada vez melhor de sua marca, dos seus negócios. Não se faz marca sem vendas. Você pode organizar todos os processos da sua empresa. Se você não vende, não adianta de nada. Então, tudo que a gente fala em termos de comunicação assertiva cai e respinga no comercial. É uma parceria que não tem como desassociar o trabalho do marketing, o trabalho comercial, tudo é comunicação com o mercado, e a partir do momento que o cliente entra dentro do seu negócio, aí o mesmo trabalho de comunicação com clareza tem que ser feito internamente entre seus colaboradores, para que então haja produtividade, haja excelência, haja protagonismo e liderança diante do mercado, tá? Reflita sobre esses pontos e prospere, já anota aí a partir desses questionamentos de 1 a 10, o quanto que você pode melhorar hoje 1%, para que semana que vem você tenha aí resultados muito melhores, tá? Um grande beijo, até mais, faça um excepcional dia!